Oiê, eu sou a Gabi e aqui a gente fala sobre redação. Bom, na conversa desse vídeo aqui, eu quero comentar um pouco a respeito de um elemento que é tratado por todos os vestibulares que cobram dissertação, que é a estrutura básica da dissertação. Então, como é que a gente reconhece que um texto é uma dissertação? Talvez, óbvio, você já tenha, se você já estudou redação aí, já está no processo escolar, você já ouviu falar a respeito disso que eu vou comentar aqui, mas eu queria propor algumas reflexões sobre as quais a gente não pensa no dia a dia enquanto a gente está fazendo redação. Mas o tema desse vídeo aqui é o que a gente costuma chamar de macroestrutura. Então, vou deixar aqui para a gente conseguir se nortear. O que é a macroestrutura? É a estrutura do texto como um todo. Então, quando eu olho para ele, o que é que eu vejo? Em geral, quando a gente tem a folha de redação, vou tentar deixar uma folha aqui para a gente sugere uma divisão dela em 4 ou 5 parágrafos. Em geral, um primeiro parágrafo, que a gente costuma chamar de introdução, e o próprio nome dele conta para gente o que é que precisa ter, então, no corpo desse parágrafo aqui, que é como é que as coisas chegaram até aí, né? Ou seja, qual é o tema, qual é o seu posicionamento, por que que você está falando a respeito disso agora, que é a função, então, desse primeiro momento. Em geral, a gente subdivide esses parágrafos também em estruturas internas. Vou falar delas daqui a pouquinho, mas elas são o que a gente chama de microestrutura. Então, primeiro, a gente precisa pensar aqui, se eu vou começar um texto dissertativo, ele começa apresentando o tema, começa apresentando por que se está falando sobre aquilo nesse momento, tá? Depois a gente sugere, em geral, 2 parágrafos de desenvolvimento. Podem ser 3, Gabi? Pode, se você achar que você precisa de 3, tranquilo. Em geral, os vestibulares dão em média 30 linhas, assim, e aí eu acho que fazer 3 parágrafos, às vezes, pode ficar meio over, mas é decisão de cada um, tá? Esses 2 parágrafos, então, que a gente chama de desenvolvimento, eles têm, adivinha qual função? É isso mesmo, desenvolver. Mas desenvolver o quê? Bom, desenvolver alguma coisa que já foi apresentada. Por isso, pelo nome dos parágrafos, pelo tipo de organização que vai aparecendo, a gente começa a perceber o que é que precisa de fato ter na introdução e o que é que precisa ter no desenvolvimento. Faz sentido ter uma informação inteiramente nova num espaço que é separado para desenvolver algo? Inteiramente nova, não. Então, a ideia de uma expansão, é a ideia de explicação, é a ideia de desenvolvimento, né? E o último parágrafo dos textos costuma ser a conclusão. Conclusão é alguma coisa que a gente faz o tempo todo na nossa vida social. Então a gente chega a conclusões. A partir do que a gente tira as nossas conclusões? A partir daquilo que a gente entende que são as nossas premissas, ou as nossas verdades, ou as informações que a gente tem. Então eu tenho informação A e tenho informação B. Logo, sabe quando a gente junta as peças de um quebra-cabeça, assim, pensando metaforicamente, né? Mas a gente junta as peças do quebra-cabeça e fala, ah, é isso, sabe? Você chega a uma conclusão. Você, então, chega a uma informação que é nova, mas ela não é também inteiramente nova. Ela é decorrente daquilo que tinha aparecido antes, beleza? Até aqui, então, a gente tem uma estrutura, né, um jeito de entender esse texto, um esqueleto, que faz com que a maior parte das bancas de vestibular olhem para esse texto e reconheçam esse texto como uma dissertação. Ah, e quem é que definiu que a estrutura precisa ser essa e não outra, né? O que acontece se eu fizer uma diferente dessa? Em alguns vestibulares, se você fizer uma diferente dessa, você vai ser bastante punido, porque há uma expectativa de que isso seja assim. E de onde é que nasce isso? Essa estrutura é a mesma estrutura que é usada para textos acadêmicos das ciências humanas. Então, se a gente pega, por exemplo, um livro de sociologia, um livro de história, muitas vezes vai ter um capítulo introdutório. Nessa introdução, os autores ou as autoras costumam comentar o que é que vai ser tratado ao longo do livro. Então, não tem problema se desde a introdução eu já apresentar qual é a linha de raciocínio desse trabalho, desse livro, desse texto que eu vou escrever, né? Então, nesse sentido, o texto que a gente está escrevendo, ele flerta muito intimamente com os textos acadêmicos. Depois, tem parágrafos ou capítulos de desenvolvimento, em que a ideia é expandida, é explicada, e aí é exemplificada, tem alguns movimentos que podem ser feitos aqui dentro, e depois tem a conclusão, o lugar ao qual se chega
a partir disso que foi construído. Em geral, a gente sugere também, deixa eu trocar a cor aqui, a gente sugere também uma microestrutura, ou seja, uma estrutura interna, deixa eu anotar aqui, interna de cada um desses parágrafos. A introdução, em geral, tem duas partes. Uma primeira parte, que a gente chama de contextualização, que é um momento aí de sedução do leitor, assim, sabe, de ir trazendo ele para perto, explicando por que a gente está no tema. É um espaço, por exemplo, em que vocês talvez vejam por aí, né, uma série de técnicas de introdução e tal. Por que existem essas técnicas? Porque tem várias possibilidades de eu começar esse texto. Eu posso começar contando sobre um filme e mostrando como o filme metaforiza uma questão a qual eu quero chegar. Eu posso começar com uma música que eu lembrei enquanto eu estava lendo os textos de uma coletânea, uns textos motivadores. Então, é um lugar aí de sedução, tá? Em outros vídeos, a gente vai ler juntos redações modelo ou redações que foram sendo feitas, e aí a gente vai reconhecendo esses padrões aqui, juntos, ok? Depois, o segundo momento é o que a gente chama de tese ou ponto de vista, deixar anotado aqui também, que é o momento em que a gente manifesta qual é o direcionamento desse texto. Nem todo tema de redação vai pedir para a gente escrever se está certo ou errado, se é bom ou ruim. Nem todo vai nessa chave, tá? Então, aqui tem a ver com que tipo de hipótese a gente vai criar a partir daquilo que a proposta está dando para a gente, a partir de como ela está construindo o tipo de conhecimento que vai ser trabalhado ali, tá? No desenvolvimento, a gente vai desenvolver o quê? A tese, que é justamente o ponto de vista. Eu vou explicar de onde é que saiu esse ponto de vista. Então, depende muito de como eu construí esse ponto de vista. A gente sugere, por exemplo, que sejam feitas duas causas, ou uma causa e uma consequência, ou, sei lá, uma causa e uma finalidade, mas que sejam traçadas duas relações na tese. Então, em geral, isso daqui tem duas partes. E aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu gosto de chamar de D1, e o D2 é esse aqui. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, então, eu desenvolveria a primeira parte da minha tese. Então, aqui é desenvolvimento da primeira parte da tese. Mas como é que eu desenvolvo isso? O que é desenvolver? Bom, é sustentar por que eu tracei aquela relação. Se é uma relação de causa, por exemplo, eu estou dizendo que X leva a Y, X causa Y. Mas pode ser que outra pessoa olhando para o mesmo fenômeno não concorde com essa relação que está sendo colocada ali. Então, a função desse parágrafo aqui vai ser mostrar como é que eu saio de X e vou até Y, numa relação que já tinha sido traçada na tese. E aí eu vou explicando passo a passo, falando assim, olha, por que eu acho que essas duas coisas se relacionam? Bom, porque dessa daqui a gente vem para essa, no entanto tem essa outra coisa, tal, e a gente vai construindo essa setinha aqui, ela está representando a argumentação. Ou seja, a gente vai construindo um raciocínio, uma linha lógica, uma sequência lógica entre duas pontas, entre duas ideias, ou uma relação que foi traçada desde a tese, beleza? Aqui dentro desse parágrafo também, é importante que tenha exemplos. Então, vou colocar um mais aqui, exemplos. Exemplo é toda manifestação no mundo concreto que ajude meu leitor a entender onde é que está a ideia sobre a qual eu estou falando. Então, eu posso, por exemplo, dizer que, é um exemplo que eu costumo dar em aula, mas dizer que a gente tem cada dia mais se deparado com pessoas tratando seus cachorros e gatos como seres humanos, por exemplo. E tal, aí eu posso criar uma hipótese do que motiva isso. Então, o que eu acho que causa? Bom, acho que a gente está numa sociedade extremamente individualista, em que os processos de solidão, de individualismo, de ensimesmamento, estão bastante exacerbados. Aí eu poderia desenvolver essa ideia. E onde é que eu vejo as pessoas manifestando esse tratamento em relação aos seus pets, cachorros e gatos, como seres humanos? Quando elas compram, por exemplo, ou quando elas colocam o cachorro na creche. E eu acho muito engraçado o espaço chamar creche, porque remete ao espaço em que crianças ficam, né? Ou fazer festa de aniversário para o bichinho de estimação. São movimentos que dialogam muito com as questões humanas e com as crenças e memórias que os seres humanos têm, e a gente muitas vezes transfere isso. Mas sabe quando eu falo da festa de aniversário, quando eu falo da creche, você consegue ver uma cena, você lembra de uma foto, você lembra de alguém que fez isso, você talvez já tenha vivido essa situação? Essa é a função do exemplo.
E aí, o exemplo, nessa lógica, ele sempre vem subordinado ao argumento. Porque só faz sentido eu exemplificar alguma coisa que eu estou querendo sustentar no plano abstrato. Isso significa que o exemplo sozinho, ele não pode compor um parágrafo de desenvolvimento. Na maioria das vezes não dá certo. Não estou dizendo que nunca dá, tá? Mas na maioria das vezes não dá. Porque seria como se eu partisse desse exemplo e eu considerasse que ele fosse suficiente para o meu leitor entender meu raciocínio. Mas aí o leitor muitas vezes teria que estar dentro da minha cabeça para entender o que eu estou pensando. Imagina que eu falo assim para você também, um exemplo que eu sempre uso em aula. Mas que eu falo para você que eu moro do lado de uma praça em que vivem pessoas, tem moradores de rua nessa praça. E eu olho e falo, não é um absurdo? Só que se você não conhece a minha orientação política, ideológica, o meu grau de alinhamento ou não com os direitos humanos, talvez você não saiba por que eu estou considerando que isso é um absurdo. Eu poderia estar considerando um absurdo porque eu moro num bairro nobre onde já se viu ter gente morando na rua. Ao mesmo tempo que eu posso estar considerando um absurdo porque em pleno 2021 ainda tem pessoas que não têm sua moradia garantida e a gente não tem nenhum tipo de assistência social acontecendo em relação a essas pessoas. Então tem muitas razões aí para que eu te dê uma cena e para eu dizer que ela é absurda. Então é importante que eu mostre a cena, nesse caso pode ser o exemplo do cachorro, pode ser esse exemplo dos moradores de rua, mas que eu explique o que eu quero que seja visto nessa cena. Essa explicação do que se quer ser visto faz parte da argumentação também, tá? O exemplo precisa vir sempre no final do parágrafo? Não necessariamente. Tem técnicas e técnicas aí que enfim, podem deixar o exemplo no fim do parágrafo, podem deixar ele diluído no meio, podem, às vezes, começar com um exemplo. Eu não gosto muito, costuma dar errado, mas é uma possibilidade, beleza? O D2, ele vai desenvolver, então, a segunda parte da tese. Nossa, peraí que eu confundi. Pronto, igual vocês, né? Fazendo o N e o V tudo junto, aí não dá para saber o que é qual. Então, segunda parte da tese. E aí, o desenvolvimento aqui no meio vai ser semelhante ao de cima, só que a partir da segunda parte da tese, ok? A conclusão tem algumas possibilidades, aí depende do vestibular no qual eu tô. Se eu tô no Enem, a gente já sabe que aqui vai ficar a proposta de intervenção. Vou deixar só o pi aqui. Se a gente está na dissertação padrão, ou seja, aquela que não pede para que a gente solucione um problema, para que a gente chegue até uma proposta de intervenção, aqui é o espaço em que eu posso fazer retomada, eu posso traçar perspectivas. O que são perspectivas? Peraí, perspectivas. Vocês conseguem escrever e falar ao mesmo tempo? Eu não. Tá. O que são perspectivas? A partir de um cenário que foi apresentado, pensar o que tende a acontecer, para onde essa humanidade tende a caminhar. É uma possibilidade aqui no finalzinho da conclusão, quando a gente estiver vendo o texto juntos, também a gente vai conseguir enxergar isso daqui acontecendo, beleza? Então pode ser retomada, podem ser perspectivas, pode ser uma finalização simples. Então, assim, vou deixar só finales. Simples. Tem algumas possibilidades aqui. Em geral, o mais popular é a retomada, tá? E a retomada dá conta da maior parte dos vestibulares. Mas também proponho, num outro vídeo, para a gente comentar essa microestrutura, e aí eu mostro algumas possibilidades de conclusão acontecendo para vocês entenderem o que é essa perspectiva. Como é que eu conseguiria, então, chegar a uma conclusão, pensando no nome do parágrafo aí, mas como é que eu conseguiria chegar a uma conclusão a partir daquilo que eu construí antes. Todos esses elementos, eles vão dando, conforme eles forem mais bem trabalhados, eles vão dando mais sofisticação para o texto que a gente está escrevendo, tá? E isso vai ser fundamental para a composição do que a gente costuma considerar um texto bom ou um texto ruim, beleza? Esse é o básico de estrutura, então, ainda que a gente possa, claro, e a gente vá esmiuçar ainda muito mais. Queria já saber nos comentários se essas explicações ajudam você de alguma forma. Me conta, porque aí eu sei se eu faço mais vídeo assim, se eu volto para o que eu estava fazendo. Vamos conversar sobre isso, beleza? Um beijo e muito obrigada por ter vindo até aqui.